Ah, o André pediu aí para falar do Cauã Batistella aí, detalhes da renovação, 5 anos de contrato. Eu tinha mais cedo que estava bem encaminhada a renovação e depois disso eu vi que o pessoal do Central da Toca, o Balu até trouxe pra gente na rádio, trouxe que seria um contrato de 5 temporadas, né, Balu? É isso, contrato de 5 temporadas, tá bem encaminhado. O Cruzeiro deve fazer esse anúncio aí nos próximos dias ou talvez até durante essa semana. Não sei, assim, o período correto de quando esse anúncio virá, eu não sei, mas a coisa caminhou muito bem na reunião de ontem. Está muito próximo o Cruzeiro de conseguir a renovação com o Batistella até 2031, né? Um jogador que tem se destacado demais, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, perna esquerda, meia, característica que a gente vê no nosso futebol, né? Como está sendo procurada e é realmente o Cruzeiro tratando como tem que tratar. Não tem que tratar como qualquer um, mas também não tem que tratar como o famoso caso do Jean Xera, né? Você tem que achar um caminho entre jogadores que têm um potencial muito grande e que foram desenvolvidos, que é o caso do Cauã Batistella. E o Cruzeiro está conseguindo conduzir essa situação de uma forma muito positiva para o clube e para o jogador também. Então, é uma novela que a gente pode, neste momento, dar por encerrada por 95%, porque as coisas ficaram, repito, a informação do Central da Toca, muito próximas de um final feliz para o Cruzeiro, para o jogador, com relação ao contrato, né? Será o primeiro contrato do Cauã Batistella num nível profissional dentro do clube. Existe uma grande expectativa nesse garoto, né? Eu acho que o Cruzeiro tem que ter cuidado mesmo. Todo o cuidado que o Cruzeiro teve com ele é compreensível. Eu acho que esse trabalho que o Cruzeiro teve de cuidar dele na base e agora está fazendo uma transição dele para o profissional é cuidadoso. Porque todo torcedor do Cruzeiro, a grande maioria que acompanha a base, sempre chegava para mim e falava: Elton, e aí, quando que o Batistella vai estar correndo entre os profissionais? Coloca ele. E eu acho que o Cruzeiro tem que ir nessa mesmo, ter um certo cuidado e saber da capacidade dele. E eu tenho certeza que quando o Leonardo Jardim tiver a convicção que ele pode fazer a diferença em campo, ele vai colocar. Porque ele tem colocado jovens sem à a base. Responsabilidade de assumir um protagonismo. Agora, só queria ressaltar uma última coisa. Muita gente, e se o Cauã Batistella não virar, isso tudo que... Gente, é do jogo. É do jogo. Uma coisa que o Cruzeiro e os clubes em geral têm que parar de fazer é o seguinte, falando do Cruzeiro em específico, que a gente está tratando de um jogador do Cruzeiro, o Cauã Batistella até chegar nesse ponto agora, são 8, 9, às vezes 10 anos de clube. E aí você faz um contrato, ok, não vai servir para o Cruzeiro no futuro. Gente, mas o mercado do futebol está mostrando, nenhum jogador hoje custa menos de 2, 3 milhões de dólares ou de euros. Então, quando você vai e forma um jogador desse, não amarra um contrato legal, não tem um plano de carreira para ele no clube, esse jogador ali na frente, às vezes sai com 20, 21 anos de graça, você perdeu dinheiro. Então, mesmo quando não é o caso de você aproveitar para o seu clube, repito, me mostre um jogador hoje que vale menos de 2, 3 milhões de dólares ou de euros. Ninguém. Então, os clubes têm que se atentar com relação a isso. Eu tô com valor nessa e serve também porque o Cruzeiro teve um exemplo recente, né? Qual? De uma agada da diretoria do Ronaldo de deixar o Vitor Roque ir para o Atlético Paranaense por não ter renovado o contrato dele anteriormente. Foi um erro, né? Um grande erro. Então, eu concordo, o Cruzeiro tinha que tomar cuidado com o Cauã Batistella, porque já viu, num passado não tão distante, que esse tipo de bobagem pode fazer perder uma grande estrela do futebol. O Vitor Roque foi negociado por Barcelona por mais de Mas aí foi um movimento milhões. sujo do Alexandre, que o próprio Pedrinho tratou de falar aqui. Sujo? Sujo? Sim, ué. Sim. Você chega lá e paga multa rescisória. Não, ele aproveitou de uma situação que ele sabia de assuntos internos E o do Thiago está Cruzeiro. contando uma parte da história. Ele sabia de assuntos internos. Peraí. O empresário do jogador sabe qual é a multa rescisória dele. Você pega o telefone, liga pro André Cury e fala assim: ô velho, qual que é a multa do Vitor Roque? Eu quero contratá-lo. Então, peraí. Você acha que foi um movimento sujo? Você acha que foi? Acho. O Cruzeiro foi lá e tirou a esposa do Rafael, goleiro de São Paulo, que tinha informações privilegiadas da gestão do Mineirão e levou para o Cruzeiro. Foi uma jogada suja do Cruzeiro? Não.
Então, meu irmão. Não, diferente não. 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 Mesma coisa. Diferente não. É a mesma coisa, só que um teve multa, o outro não. Diferente. Não é diferente não. Não. O Alexandre não era mais profissional do Cruzeiro. Passou por lá. Cara, é a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, amanhã eu monto minha HG Play e tiro o André Salles daqui. Se o André Salles sabe muito... Não vou tirar, André. Se você sair, não pode. Nem eu saio daqui. Se me mandarem embora da Band, eu deito aqui na rádio e só levanto quando me recontratarem. Para deixar bem claro para você. Tá? Então é o seguinte... Se a gente tira você lá da Globo, você tem informações privilegiadas. Você chega aqui, eu vou sentar com você na sala de reunião e falar assim, Tim, como é que era esse esquema aqui? Aí você vai me contar. Entendeu? Então é o seguinte, o Alexandre sabia da multa, via talento no cara. A multa era barata. O Petralho falou assim, paga lá, faz o pix. Você lembra o que o Pedrinho falou aqui quando... Eu lembro o que o Pedrinho falou, mas não quer dizer que o que o Pedrinho falou tá certo. O movimento do Jonathan foi correto, né? Outra coisa, não foi correto? Aí o Cruzeiro vai lá, precisa de alguém para facilitar a vida no negócio do Mineirão. Tira a esposa do Rafael de lá. Que era a pessoa mais importante. E né? Era uma figura extrema. Aliás, eu acho que foi para São Paulo, né? Acho que ela voltou a trabalhar com o Samuel Lloyd. Ela está em São Paulo. Muito competente. Como é o nome dela? Bruna. Gente finíssima e muito competente. O Ronaldo foi lá e fez uma manobra. Eu preciso entrar no Mineirão, lembra? Procurou o Zema. Vamos na politicagem e tal. Vamos trazer a Bruna. Eu não associo esse movimento. Estratégia de mercado. Desculpa. Falar que foi jogada suja, eu vou ficar com o Pedrinho. Eu fico com o Pedrinho, ok. Eu fico com o Pedrinho. Que, assim, só analisando o que você trouxe aqui, né? Se o cargo dele naquela época dava ele acesso a essa informação, ele não está cometendo nenhum problema. Ele está utilizando da informação lá na frente. Para mim, o que eu vejo nisso tudo é o erro de quem estava aqui e não se blindou em relação ao que tinha de informação. É isso. E vou pegar mais um exemplo para você. Tem uma parte da história que não está sendo contada aqui. Qual que é a parte? Da tratativa do Ronaldo e do staff com o Cury e com o Vitor Roque. Essa parte vocês decidiram pular e tá tudo bem. Eu não sei. Não omito não. Então você decidiu pular. Não decidiu pular. Ele não chegou a um acordo com o staff do jogador. Tudo bem. Ele chamou o André Cury, não chegou a um acordo. O André Cury viu uma possibilidade de transferir o jogador para outro lugar. Cara, desculpa, mas é mercado. O atleta tem que pensar na carreira dele mesmo. Outra coisa. Eu vou ficar aqui por amor, né? Eu não posso apontar o dedo pro Rodrigo Caetano e falar, Rodrigo Caetano, você tá cuspindo no prato que comeu, você levou o Cássio Arregui, levou o Cristiano Nunes pra CBF, tirou dois caras aqui que eram respeitados. Totalmente diferente. Não, eu tô dizendo o seguinte, movimento de mercado, irmão. O jogador tinha uma multa, o time foi lá, pagou e levou. Desculpa, isso não é jogada suja, não. Isso não é jogada suja. Eu aponto 1 milhão de erros do Alexandre Matos, mas essa aí não foi jogada suja, não. A multa está estabelecida. O clube não protegeu. Aliás, antes do Batistella, do Cauã Prates, de outros jogadores da base do Cruzeiro, eu falei com uma pessoa do Cruzeiro. Falei, como é que vocês estão aí nessa questão dos jogadores de base que estão sendo promovidos para o time profissional do Léo Jardim? Aí essa pessoa me disse assim... Todos os contratos estão sendo revistos e trabalhados para a gente se cercar e o clube não errar